Eu sou Francisco Bernardoni. Salve, ó Francisco, que do pé das pragas vens assinalado de Francisco Wagner, Francisco Adriano. O que eu sei da vida de São Francisco é que ele procurou assim imitar a Jesus Cristo, colocar Jesus Cristo no centro da sua vida. Um dia ele é uma coisa e no outro dia ele acorda um outro homem. Ele renuncia ao dinheiro, àquela boa vida que ele tinha e começa a pregar uma outra coisa, a palavra de Cristo. Eu sei que ele era um homem que era rico, que vivia em farras, bebia essas coisas, mas ele mudou, passou a andar com mendigos, leprosos. Eu só sei sobre o primeiro milagre que ele fez, que era um trabalhador que caiu do alto e ficou enganchado, e ele enviou a Deus e nada sofreu, né? A minha devoção com São Francisco, ela é permanente. Desde criança já fui ensinado por meus pais, por minha família, e eu, de qualquer maneira, eu não deixo essa doutrina de seguir São Francisco. Mas não é aquela devoção, é só ali comigo mesmo, na hora de eu ir dormir, eu rezar. Porque ele, quando a gente pede um milagre a ele envia a Deus e Deus faz um milagre. Minha semelhança com São Francisco é amizade. A mãe sempre diz que eu me pareço com Francisco. Porque em comum é meu nome e o dele. Também um pouco da fé, assim, que eu tento também imitá-lo. Passou por cima de toda a família, assim como eu também. Quando eu morava no interior, eu passei por cima de toda a família para me vir para a cidade. Eu acho que sim, sou um pouco parecido com ele. Meu nome Francisco é devido a uma homenagem que minha mãe fez quando eu nasci. Por motivo de minha mãe ter havido antes 2 partos e as crianças não conseguiram sobreviver, né? Aí lá no hospital ela disse que se pediu a São Francisco, se eu chegasse a nascer com vida e fosse uma pessoa saudável, eu seria, o meu primeiro nome ia ser Francisco. Eu tinha um problema nos meus testículos, que a minha mãe fala, e foi uma promessa que ela fez com São Francisco. E se não tivesse jeito, com 7 anos tinha que ser operado. Eu me chamo Francisco porque minha mãe é devota, ela é uma homenagem para São Francisco. Porque minha mãe e meu pai decidiram isso daí, porque aqui na cidade de Canindé, né, aí é todo muito comum esse nome, Francisco. A maioria é Francisco, mas todo mundo me conhece como Ronaldo. Ninguém me chama de Francisco. A minha maior vontade era estudar mesmo, crescer, ter uma formação intelectual. Eu era muito atrevido com os meus pais, eu não os respeitava, mas hoje não, com a visão que eu tenho hoje do mundo, procuro sempre respeitar os meus pais e sempre
amando ao próximo. Um dos fatos que mais marcou minha vida foi o falecimento do meu pai. Coisa que marcou muito, cara, foi quando meu pai foi embora, eu era novinho ainda. É bem assim marcante, né? Uma mãe solteira, criando 4 filhos. Eu vou batalhar muito para não acontecer essas separação, essas coisas assim, né? Não quero não, isso aí. Quando eu era pequeno, eu tive um trauma ali na minha casa. Um carro bateu na cor e derrubou a frente da casa. Aí nós resolvemos lá tudo, aí correu tudo de novo, fizemos a casa. O que marcou muito na minha vida foi o fato de eu assumir a minha homossexualidade, né? O meu modo de vida. Eu tinha muita vontade de me formar em direito. Mas, assim como vocês sabem, né, o preconceito, a sociedade não ajuda, as pessoas não ajudam. Estou fazendo faculdade de teologia, que eu gosto de teologia, eu estudo da religião, gosto de estudar religião. Pro meu futuro eu pretendo estudar, mudar assim, um pouco a minha realidade e fazer uma faculdade para filosofia, que eu gosto bastante. Eu queria arranjar um trabalho de informática, ser professor de informática. Pretendo futuramente ter meu próprio negócio, Terminar a minha casinha, né, porque ela é muito pequena. Eu quero ser sempre do jeito que a minha família foi e ela vai sempre ser assim. E eu quero ser do mesmo jeito que ela foi criada e eu quero ser igual a ela. A injustiça social que existe, tanto das pessoas, por parte também dos políticos que quando entram no poder só pensam em enriquecer suas contas bancárias. Os mais ricos querendo sempre ser mais ricos e diminuindo cada vez mais, deixando os pobres, né, cada vez mais na sua pobreza. O que as autoridades poderiam fazer, né, juntamente com os políticos, né, porque na maioria das vezes eles são os culpados, né, por roubarem o dinheiro dos cofres públicos, né, e que vem atingir a classe baixa, né. O prefeito, ele podia arrumar, que nem a fábrica de calçados, ele podia tentar renovar, tentar devolver ela de novo pro pessoal. A igreja hoje em dia, principalmente aqui, tá mais voltada à questão mais capitalista, mais em pegar o dinheiro das pessoas, fazer vários eventos para que possa arrecadar dinheiro para manter as pessoas que administram e viverem bem. diz o que tem que fazer, mas nem sempre faz o que diz. A igreja ensina bem o que é para ser ensinado. A igreja que não cumpre assim, os ensinamentos assim devidos, os ensinamentos verdadeiros de São Francisco, né, que é viver a pobreza. Tem tipo de comércio aqui em Canindé que eles fazem assim, eles passam o ano todo sem fazer nada e eles só montam um negócio para ganhar o dinheiro do ano na época da festa. Das duas formas, ele é devoto, aí no mesmo instante ele quer vender. Se aproveita da fé dos romeiros para ganhar dinheiro em cima deles. Vende desses, bota um banco, vende banhos. Porque os comerciantes cada dia ficam mais ricos, explorando o comércio religioso, enquanto os peregrinos e a maioria continuam mais pobres porque não tem oportunidade. Se você tem amor, você tem a paz. É o fator que hoje está em falta. Está dentro de cada um de nós. Tem gente que chega, dá um empurrão, isso não é amizade, isso é brincadeira de mau gosto. É aquilo de estar junto, de conversar, de trocar umas ideias, de ser bem próximo, assim como um irmão. Amor pra mim é quando eu me reúno com a minha família, nós todos se juntos e faz uma grande festa, pra mim isso é amor. Venham todos, venham ver, uma história vou contar. Venham todos, venham apreciar, teatro popular. Cores, bandeiras e risos, palhaços e emoção. Como é bonito meu canto, alegro meu coração.
Essa é a fase inicial, em que um contra-regra começa a montagem de um palco. Primeiro varre, depois coluna, no caso aqui. Nesse momento a gente faz isso em questão de segundos, então tem que ter muita técnica, rapidez, agilidade para sair um plano perfeito. No meu bairro eu já fiz um espetáculo lá, não só no meu bairro como em outros cantos, mas é legal fazer parte do espetáculo, é bem legal. Por ter aprendido muito através desse espetáculo, Francisco, quando se tornou santo, ter aprendido muito teatro. E isso para mim é importante, participar de uma peça de teatro, como essa que conta a história de São Francisco. Retrata a vida de São Francisco, que é o padroeiro, né, da nossa cidade. E mesmo assim, porque é um dos momentos em que a gente se sente mais valorizado, porque tem cachê, tem a questão da gente se sentir mais profissional. Tem que ter concentração, né? Nada de brincadeira. Às vezes eu brinco, mas eu gosto do espetáculo. Eu me sinto bem fazendo o que eu faço, eu gosto de saltar, eu gosto de aparecer nos lugares onde tem muita gente assim. Por conhecer pessoas novas, pessoas que eu não conhecia. O que mais emocionou no espetáculo é a parte que Francisco fala com Maria. A parte que entra a tentação, aqueles bichos lá pulando. É muito chato ver aquilo ali rebolando Francisco. A tentação tá chamando ele pra ficar com ele, mas ele não vai. E na hora que ele morre, assim, que aparece a Pietà. É a cena do Vaticano, quando eles chegam e são repreendidos pelos bispos, pelos cardeais. Então, se eu pudesse escolher um dos personagens daqueles, um dos cardeais que repreende Francisco. Gostaria de fazer do Giovanni. Aquele capeta mestre lá que fica com ela. Eu escolheria Bernardo. A Clara me chamou muita atenção. Eu queria ser mendigo. O meu personagem, né, faz parte dos nobres, eu sou a mulher do Dom Giovanni. Eu começo como soldado, depois da guerra eu sou saltador, eu entro no Vaticano. E é soldado de Assis. Meu personagem é o Padre Damiano, é um personagem bem presente. Minha irmã é Anja e meu outro irmão é Anjo também e eu sou Anjo. A importância do espetáculo para Canindé, porque Canindé vai ficar conhecido não só na região Nordeste, e sim em todo o Brasil, né? A festa de São Francisco já ser reconhecida, podemos dizer internacionalmente, né? Eu vim aqui em Canindé pegar uma promessa, umas graças divinas que eu pedi e alcancei. E agradecer a Deus e a Ele, né, primeiramente, e estar aqui, apesar que eu não acreditar no destino, que é uma coisa que na vida a gente nunca precisa de passar e passei, né, que hoje mesmo, agora de tarde, tive até um pouco de felicidade e alegria, que cheguei aqui não tinha amigo e arrumei uma porrada de amigo, né, pra mim foi uma felicidade. A partir de agora me chamarei apenas Francisco. Francisco de Assis. Francisco Matos. Francisco Camilo. Francisco Gilberto. Francisco Ronaldo. Francisco Rangel. Francisco Jonathan. Francisco Renato. Francisco Gilmar. Francisco Leivas. Francisco Onieli. Francisco Fábio. Francisco Leonardo. Francisco Luan. Francisco Felipe. Francisco Márcio. Francisco Danilo. Francisco Wagner. Francisco Hernandes. Francisco Diego. Francisco Tibério. Francisco Rafael. Francisco Gilvan. Francisco Arilson. Francisco Arilson. Francisco Márcio Thiago Barbosa. Francisco Adriano Barbosa. Francisco Adriano. Francisco Alexandre. Francisco Gleito. Francisco Gilson. Francisco Romulo. Francisco Ranielson. Francisco Ivonaldo. Francisco Erinaldo.
Francisco Nathaniel. Francisco Nazareno. Francisco Costa Justino.